Uma tumba fechada por mais de 3.000 anos. Um homem que jurou nunca falar sobre o que viu lá dentro. E uma sequência de mortes que o mundo inteiro chamou de maldição. Hoje eu vou te mostrar exatamente onde essa lenda nasceu, quem a inventou, e o que a ciência, décadas depois, descobriu sobre o que realmente matou essas pessoas. Tudo começa no dia 4 de novembro de 1922, no Vale dos Reis, no Egito. O arqueólogo britânico Howard Carter, financiado pelo aristocrata Lord Carnarvon, encontra um degrau de pedra escondido sob a areia. Era a entrada de uma tumba maior que qualquer coisa encontrada até então, intacta, selada, esperando havia mais de 30 séculos. Carter mal sabia que aquele achado mudaria sua vida para sempre, e alimentaria um dos maiores mitos do século XX. 3 meses depois, em 16 de fevereiro de 1923, Carter abre a câmara funerária diante de convidados e jornalistas. A cena parecia saída de um templo maior que qualquer catedral, ouro, estátuas, e o sarcófago intacto de um faraó esquecido, Tutancâmon. A notícia corre o mundo em questão de dias. Jornais descrevem riquezas nunca vistas, e, sem perceber, plantam a semente de uma lenda que ainda hoje fascina e assusta. Menos de 2 meses depois, em 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon morre no Cairo. A causa oficial: uma picada de mosquito infectada, agravada por um corte de barbear e uma pneumonia que seu corpo debilitado não resistiu. Mas a coincidência, o patrocinador da escavação morrendo tão pouco tempo depois de abrir a tumba, foi tudo que a imprensa precisava. Assim nasce, silenciosamente, a primeira suspeita de uma maldição. Quem dá o primeiro empurrão é a escritora britânica Marie Corelli, autora best-seller da época. Dias antes da morte de Carnarvon, ela publica uma carta em jornais ingleses citando um antigo livro árabe, alertando sobre castigos para quem invadisse tumbas seladas de faraós. A coincidência de tempo é tudo que o público precisa. Fascinado por espiritismo no pós-guerra, abraça a ideia como verdade revelada. Corelli nunca pisou no Egito, ainda assim, suas palavras viram a base da lenda que o mundo repete até hoje. Aqui está o primeiro segredo que a maioria ignora: nenhuma inscrição de maldição foi encontrada na tumba de Tutancâmon. Nenhuma. Arqueólogos vasculharam cada parede, cada hieróglifo, e não existe texto algum ameaçando quem entrasse ali. Outras tumbas egípcias, sim, trazem avisos e fórmulas de proteção contra ladrões, mas a de Tutancâmon está em silêncio absoluto. A maldição, descobrimos, não veio do Egito Antigo. Veio de outro lugar. Esse outro lugar tem nome: Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Doyle era um espírita convicto, e declarou publicamente que a morte de Carnarvon poderia ter sido causada por elementais, forças invisíveis lideradas pelos sacerdotes do Egito Antigo para proteger o faraó. Um dos maiores escritores do mundo dando crédito a uma força sobrenatural. A imprensa devora a declaração, e a lenda, que já era grande, se torna imparável. A partir daí, os jornais passam a contar vítimas da maldição a cada morte remotamente ligada à expedição, um secretário, um visitante, até parentes distantes. Ninguém verifica datas, causas ou coincidências reais. O público, ávido por mistério em uma década marcada por sessões espíritas e fascínio pelo oculto, compra cada manchete. Em poucos anos, a maldição dos faraós vira cultura popular, base de filmes e histórias que atravessam gerações. Décadas se passam até que cientistas decidem investigar a lenda com método, não com medo. A pergunta era simples: as pessoas presentes na abertura da tumba realmente morreram mais cedo do que o esperado? Para responder, seria preciso dados, não boatos, não manchetes antigas. E foi exatamente isso que um epidemiologista resolveu buscar, décadas mais tarde. Em 2002, o pesquisador Mark Nelson publica um estudo no British Medical Journal analisando os ocidentais que estiveram presentes na abertura da tumba entre 1922 e 1923. Ele compara a idade de morte desse grupo com a de pessoas que não tiveram contato direto com a escavação. O resultado: não há diferença estatística significativa entre os dois grupos. Quem esteve na tumba viveu, em média, tanto quanto quem não esteve. A maldição, sob o olhar da estatística, simplesmente não existe. Mas nem tudo aqui é lenda de jornal.
Em 1973, na Polônia, uma equipe abriu o túmulo do rei Casimiro IV, em Wawel, e vários pesquisadores morreram nas semanas seguintes. A investigação levantou uma hipótese concreta: o fungo Aspergillus flavus, cujos esporos podem sobreviver séculos em ambientes fechados e causar infecções graves em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. Cientistas passaram a considerar esse mesmo risco em outras tumbas seladas há milênios, inclusive a de Tutancâmon. Some-se a isso outro fator, menos místico e mais químico: tumbas seladas por milênios acumulam gases de decomposição e bactérias que se desenvolvem no escuro e na umidade. Para arqueólogos que abrem essas câmaras sem proteção adequada, o risco respiratório é real, documentado, mensurável, sem qualquer necessidade de sacerdotes vingativos. A ciência, aqui, não elimina o perigo. Ela apenas troca o sobrenatural pelo microscópico. E o próprio Howard Carter, o homem que abriu a tumba com as próprias mãos? Ele viveu mais 17 anos após a descoberta, e morreu em 1939, aos 64 anos, de um linfoma, uma doença sem qualquer ligação com maldições. Carter nunca acreditou na lenda. Para ele, o verdadeiro tesouro nunca foi sobrenatural, era a própria história, preservada por mais de 30 séculos sob a areia. Então, o que realmente matou as pessoas ligadas à tumba de Tutancâmon? A resposta, como toda verdade histórica, é menos simples que a lenda e mais interessante que qualquer maldição. Parte foi coincidência amplificada por uma imprensa faminta por mistério. Parte foi o talento literário de nomes como Corelli e Doyle, vendendo medo como verdade. E parte, sim, foi risco real, fungos e gases presos em tumbas seladas há milênios. E aqui está a revelação que poucos contam: a maldição dos faraós nunca foi escrita pelos egípcios antigos. Ela foi escrita por nós, por jornalistas do século XX, por escritores fascinados pelo oculto, por um público que preferia acreditar em magia a aceitar coincidência. Tutancâmon, um faraó que reinou apenas alguns anos, se tornou eterno não por causa de uma maldição, mas por causa do mito que criamos sobre sua tumba. A verdadeira magia do Egito Antigo nunca precisou de maldição alguma, a verdade, sozinha, já era maior que qualquer lenda. Assim termina, por ora, a história da maldição que o mundo inventou sobre um faraó que só queria descansar em paz. Mas o Egito Antigo guarda segredos ainda maiores esperando para serem revelados. Na próxima vez, vou te mostrar outro mistério escondido sob a areia, um que a ciência apenas começou a decifrar. Até lá, guarde bem esse segredo.